Olá, olá amigos, olá amigas. Estamos novamente aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo da obra Pensamento e Vida, da psicografia do nosso querido Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao canal Horizonte Espírita. E bem-vinda, Amália, querida, para o nosso estudo, bem-vinda. Olá, Patrícia, que alegria estar com você, com os nossos ouvintes. E para iniciar o estudo de hoje, um estudo importante, todos são importantes, a gente sabe, mas parece que cada um tem um sabor especial, né, Patrícia? E eu quero, então, fazer uma pequenina oração pedindo a permissão do nosso Pai e de Jesus. Nós vamos falar de Jesus. Então, vamos lá? Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus amigo querido, estamos aqui mais uma vez para falar dos vossos ensinamentos sob a visão da doutrina espírita, trazendo para os nossos dias os seus conceitos de amor, de paz e de caridade. Eu peço, Jesus, neste momento, que possas abençoar a todos os nossos ouvintes e também a nós que estamos aqui falando, para que os estudos de hoje sejam de entendimento para todos nós. E assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos iniciar esse capítulo, que é a sequência, né, da obra, é o capítulo 7, intitulado Trabalho. Então, vamos ver como que a doutrina espírita, né, que Emmanuel traz para nós, essas reflexões a respeito do trabalho, como entender essa necessidade do trabalho e esses tipos de trabalho que nós temos na vida, né? Bom, começa então dizendo Emmanuel, se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Ou seja, assim, resumindo, né, se nós queremos retratar mentalmente os espíritos superiores, a gente precisa fazer a nossa parte, não é? A gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte se resume nesse trabalho. E é nesse trabalho como um todo, nesse trabalho geral, que agora Emmanuel vai trazer para nós essas reflexões sobre esse conceito da palavra trabalho em nossa vida. E por que nós devemos retratar, né, a mentalidade, a mente dos espíritos superiores? Porque eles são aqueles que nos são o exemplo, aqueles que estão na vanguarda, né, que nós precisamos chegar naquele patamar. Então, nós precisamos retratar essa mente dos espíritos superiores no sentido do quê? De compreendermos as orientações que eles estão nos passando, de compreendermos e entendermos as intuições que estamos recebendo, né, que é tudo auxílio para nós nessa nossa caminhada. Bom, então vamos seguindo aqui. Emmanuel vai falando um pouquinho de uma parte, de uma fase da história do mundo, mas vamos focar aqui no nosso país, de uma história, de uma fase muito triste. Porque ele vem falando um pouquinho da escravidão, né, como que era o entendimento desse trabalho nesse tempo. Então, ele diz, no pretérito, apreciávamos, ou seja, apreciávamos o trabalho, né, por atitude servil, de quantos caíssem sob o ferrete da injúria. Ou seja, ferrete, ferro, aquele ferro em brasa que se marca o boi, né, os animais, o que eu já acho muito triste, né, para os animais sofrerem isso daí, mas isso era feito também nas pessoas, nos escravos. Olha que fase triste, né, da humanidade. Já tivemos tantas, mas essa foi uma fase muito triste também. Então, os escravos eram marcados com esse ferro em brasa, né, como propriedade para serem identificados como propriedade dos seus senhores. Olha, veja, né? E isso, claro, que tirava, bom, a escravidão em si, com tudo que ela acarretou para aquelas pessoas, né, para os escravos, trazia, claro, sofrimento físico, que nem
podemos conceber, né? Nem conseguimos imaginar o sofrimento físico. Sofrimento da alma, né? E a perda da dignidade daquela pessoa em relação ao olhar da sociedade, ao olhar daquele senhor feudal, né? Então, eles estavam ali relegados a praticamente nada mesmo, né? Então, o Emmanuel traz para nós essa ideia desse trabalho, que naquela época era o trabalho escravo. E ele continua falando sobre isso. Ele fala assim: olha, as escolas, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o cultivo, o cultivo do solo, o preparo do solo, eram relegados a mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres, olha que interessante que Emmanuel fala, né? Supostos livres para a inércia dourada. Ou seja, tudo era feito pelos escravos. Então, o cuidado da casa, as amas de leite, né, das crianças, os alimentos, né, a refeição, o cultivo do solo. E aqui é interessante quando ele fala a escola e as artes, porque existiam, claro, escravos que tinham essa competência manual de artesão, de fazer algo, né, com as mãos. Todo mundo tem os seus talentos, né, o seu conhecimento, seus talentos, e muitos que tinham essa qualidade, eles eram utilizados nessa servidão, nessa escravidão, para fazerem, sim, as decorações, os enfeites domésticos, trabalhavam muito com ferro, né, ornamentando também igrejas, né, muitos artefatos, eles faziam tudo isso, então eles faziam essas artes, né, eles construíam as escolas, as igrejas, tudo era pelas mãos, né, sofridas dos escravos. Mas aqui, esse ponto que Emmanuel traz para nós interessante, quando ele fala que então era reservado aos braços supostos livres, a inércia, ou seja, aqueles que só mandavam, né, aqueles que só estavam mandando e os escravos trabalhando. Então, por que ele diz supostos livres? É algo que a gente tem que refletir um pouquinho. Por que ele não disse apenas livres? Porque eles estavam livres, não é? Quem eram escravos eram os outros, né? Eles estavam livres, só ordenando, mandando ali, determinando as coisas. Mas eles são supostos livres. Porque a Emmanuel vai comentar um pouquinho depois no decorrer do texto, supostos porque eles se achavam livres ali na superioridade que eles se colocaram, né? Colocaram a si mesmo, melhor dizendo. Mas eles estavam se prendendo em algemas do destino, se prendendo em algemas da ilusão, da falta de entendimento da vida em que eles estavam se colocando. Essa visão de superioridade, de poder escravizar o outro ser humano, o seu semelhante. Por isso, Emmanuel diz supostos livres, eles não estavam livres, eles estavam se prendendo, né, em algemas que eles não enxergavam, mas que, com certeza, essas atitudes, essas algemas invisíveis, acarretaram e estão acarretando ainda sofrimento para muitos espíritos, né, no decorrer da sua caminhada. Por isso, Emmanuel diz supostos livres. Hoje, porém, continua, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Então, é através do trabalho que nós vamos evoluir e nós vamos crescer. Sem ela, né, sem essa justa emancipação, o mundo mental dorme estanque. Ou seja, ficaríamos ali, nós na inércia, paradinhos, quietinhos, sem movimento algum. Fugir aos impositivos, né, fugir aos impositivos do trabalho, é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando à retaguarda quantos se amolgam à ilusão da preguiça. Ou seja, se fugirmos ao trabalho, e ao trabalho aqui a gente vai compreender
toda essa nossa responsabilidade diante da vida, né? Se fugirmos ao trabalho, nós estaremos nos colocando numa posição que fora desse caminho, dessa caminhada, nós estaremos à margem dessa caminhada da evolução, que diz Emmanuel que é inflexível, ou seja, ela é igual para todo mundo, então todo mundo precisa realizar dentro dos seus caminhos, suas decisões, seu trabalho dentro dessa lei. Então é inflexível para nós. Mas se nós ficamos na inércia, né, seremos esses supostos livres, que Emmanuel falou agora dos senhores feudais, né? Se ficarmos na inércia, nós vamos nos colocar à beira desse caminho. Então, a vida vai estar passando diante dos nossos olhos, que é essa oportunidade que nós estamos tendo agora, estamos aqui para trabalhar, né? E nós vamos ficar ali sentados à beira do caminho, deixando a nossa evolução passar, deixando para diante, procrastinando, né? Essa nossa caminhada. E aí ele diz que esse carro da evolução, ele marcha inflexível, ele está passando, ele está ali, nós temos que seguir com ele, né? E ele deixa para trás aqueles que se sujeitam à ilusão da preguiça. Então, se nós nos sujeitamos, nos deixamos cair nessa ilusão da preguiça, e por que ilusão? Porque nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar o corpo, a mente, o espírito, nós precisamos trabalhar. E se nos deixamos ali, sentadinhos à beira do caminho, vendo a vida passar, né? Nos sujeitando a essa ilusão de estarmos felizes ali paradinhos, sossegados na beira do caminho, esse carro da evolução está passando. É claro que nós vamos chegar nessa evolução, porque é propósito divino para nós. Mas em que condições, assim, nós vamos até chegar lá, né? Será que nós vamos progredir mais rapidamente? Vamos demorar muito mais na nossa progressão? Vamos sofrer mais? Vamos sofrer menos? Aí vai depender, né? Dessa caminhada, dessa escolha que a gente está fazendo. Aí eu vou trazer para fechar essa parte, aqui no capítulo 3, Lei do Trabalho, do Livro dos Espíritos, né? Capítulo 3, Lei do Trabalho. Então, Allan Kardec vai fazendo essas perguntas em relação ao trabalho, e os espíritos dizem que o trabalho é uma lei natural. Então, faz parte dessa lei de Deus, porque lei de Deus é a lei natural. Então, faz parte da lei de Deus. Aí, na questão 675, Allan Kardec pergunta se não se deve entender pelo trabalho, senão as ocupações materiais. Essa que nós fazemos aqui para garantir nosso sustento, né? Temos a habitação, alimentação, roupa, né? Pagar as nossas contas, nossos boletos. Não, respondem os espíritos. O espírito trabalha tanto quanto o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, olha que interessante, toda ocupação útil é trabalho. Isso nós vemos também na nossa Constituição, quando fala, né, do que significa, do que é o trabalho, né, o que se caracteriza como trabalho. Então, tudo que nós fizermos é trabalho, todos os tipos de trabalho. E aí a gente vai, né, a Amália, o Emmanuel vai adentrando um pouquinho mais nisso tudo, né. Estamos servindo, estamos trabalhando, estamos sendo útil de alguma maneira, então estamos realizando o trabalho. Não é, Amália? Sim, sim. E só para complementar o que você falou da lei do progresso, você falou da lei do trabalho. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no item 3, um pedacinho, viu, gente? Diz o seguinte, olha que interessante. Se Deus houvesse, perdão, se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. E se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, o espírito teria permanecido na infância, no instinto animal. Como Deus faz tudo bem feito. Às vezes eu fico meditando nisso daqui, aquele preguiçoso que não quer sair do lugar, certamente na próxima reencarnação vai nascer inválido. Violentou os seus músculos,
para sair em busca do trabalho. Se ele violentou, ele vai ter que passar agora necessidade. Gente, tudo é a lei de causa e efeito. Mas, continuando a leitura do Emmanuel, ele diz assim, olha, usurário não é usuário, viu, gente? É usurário. O que é usurário? É o sovino, aquele mesquinho, aquele pão duro, que a gente fala, né? Aquele que ambiciona tudo, quer tudo para si, como se diria, o agiota, é usurário, viu? Este não padece apenas a infelicidade de sequestrar. O que é sequestrar? De se apropriar indevidamente dos bens devidos ao bem de todos. Aquele ambicioso, aquele que quer tudo para si, ele não está nem aí, ele vai se apropriando, vai dando jeito de amealhar fortunas, riquezas, né? Porque está na mente dele, quer sempre mais, e sempre mais. Mas, igualmente, o infortúnio, quer dizer, a infelicidade, o sofrimento de erguer para si mesmo a cova adornada em que se estiolarão as mais nobres faculdades do espírito. Esse agiota, usurário, esse pão duro, esse mesquinho, ele está trabalhando contra si mesmo. Ele acha que ele, amealhando bens que não são seus, se apropriando indevidamente e cada vez tendo mais dinheiro, mais bens materiais, ele vai ficar muito feliz. Mas não é bem assim, não. Porque ele está procurando para si mesmo sofrimentos que ele não tem ideia. E é duplamente esse sofrimento. Primeiro, ele está se apropriando daquilo que não é seu. Segundo, ele acha que está construindo para si mesmo um mundo de muita riqueza, muito conforto, de bens que ele vai contemplar maravilhado, só que ele não é imortal. O homem é mortal. E ele não vai levar nada disso para si. Então, ele está construindo na cabecinha dele uma sepultura adornada de joias, de dinheiros, de bens materiais. Mas, na realidade, o que ele está construindo para si mesmo? Ele está construindo o sofrimento. Ele, quando fala aqui, olha, adornada, uma cova adornada, em que se lhe estiolarão a mais nobres faculdade do espírito. O que é estiolarão? Ele está acabando, ele está batendo com tudo de bom que ele poderia ter feito com aquele dinheiro e ele não fez. Ele não construiu virtude nenhuma, porque ele esquece que desse mundo ele não vai levar nada. E o que ele vai apresentar lá do outro lado, quando ele chegar lá? Ali, eu lembro, então, de Mateus 6,20, olha aí, quem tem o Evangelho, e diz assim, olha, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Quando Jesus disse isso, ele estava muito certo. Porque o que nós levamos daqui? Nada. E o que ele fez? Construiu alguma virtude? Praticou alguma virtude? Não. As virtudes que ele conseguiu praticar foi só para si mesmo. E aí já entra o quê? O egoísmo. A questão 807 do Livro dos Espíritos afirma o quê? Que estes merecem o anátema. O que é anátema? A condenação, a reprovação. Ai deles. Olha o que os espíritos superiores dizem. Ai deles. Serão oprimidos a seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Às vezes,
quanta maldade, quanta escravidão, e coisas más mesmo que ele se utilizou para amealhar uma riqueza onde ele não vai usufruir. E o Evangelho de Jesus, em Mateus 23, 27, numa pregação que Jesus estava fazendo e os fariseus questionando ele demais, e ele se voltou para os fariseus e disse: sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas em seu interior estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Quer dizer, este não construiu nada para si, nem para o outro, porque ele só para si ele arrumou sofrimento, e também o sofrimento do outro. Mas, continuando, Emmanuel diz o seguinte: não vale, contudo, agir por agir. Quer dizer, não vale você trabalhar por trabalhar como se fosse uma máquina, como se fosse um autômato. Por quê? Eu vou trabalhar, mas não está nem aí, se vai fazer direito, se não vai, se está com a cara boa, se não está, você está trabalhando ali coagido, às vezes por causa do sustento seu e de sua família, né? Precisa daquele dinheiro, às vezes já até gastou aquele dinheiro e precisa pagar suas contas. Mas por que o Emmanuel diz isso? Entendam, as regiões infernais vibram repletas de movimento. Ele quer dizer que, sim, trabalhar por trabalhar, todo mundo trabalha. Até nos mundos mais sombrios, infernais, os espíritos estão ali trabalhando incansavelmente. Para quê? Para eliminar, para acabar com a cristandade, o que Jesus veio pregar entre nós. Eles não descansam, não, viu, gente? Você está pensando que eles param para descansar? É marcação cerrada. Principalmente com aqueles que pregam o Evangelho de Jesus. Eles não suportam. Esses que pregam o Evangelho, que abrem as mentes, que levam o conhecimento, que levam a verdade que tanto Jesus falou, são odiados pelas trevas, porque a inveja os consome e a maldade de não querer que o mundo se torne um mundo melhor, e muito menos as pessoas, né, que estão aqui neste mundo, que o mundo já é bom. São as pessoas que precisam do conhecimento e da verdade. E quando nós dizemos isso, tenha plena certeza que aqueles espíritos obsessores, cruéis, que estão ali prontos para acabar com qualquer cristandade, qualquer pessoa, eles estão ali marcando dia e noite para que a coisa não funcione, para que nós não aprendamos a verdade. Mas, como se diz, estes um dia também vão passar para o lado de cá. Deus não tem pressa, né? O dia que eles resolverem mudar, aí virão para cá, para o lado do bem também. Emmanuel continua dizendo o quê? Que além do trabalho, obrigação, que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Quer dizer, aquele trabalho que você ganha por ele, né? Aquele trabalho que você está ali fazendo, ele não é porque você vai ganhar por ele e está fazendo aquilo que precisa, que você deve estar ali com desgosto, com infelicidade. Não. Emmanuel sempre recomenda que a gente deve servir. Se é o trabalho remunerado, qualquer tipo de servir, faça com amor, faça com carinho, abençoe aquele trabalho. Por quê? Vejam bem por quê. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Quer dizer, nos imprevistos naturais que pode acontecer. Você pode perder aquele emprego.
E será que você vai dar valor àquele emprego só depois que você perdê-lo? Pode acontecer de uma empresa falir, ou ser destruída pelo fogo, pelas intempéries da natureza. Aí sim nós vamos sentir o quanto faz falta aquilo que a gente fazia, não com boa vontade. E ele diz também que nós, espíritos encarnados, ainda somos obrigados sim, a um esforço incessante para buscar o sustento do nosso corpo físico. Porque se você não for buscar esse sustento, eu não estou falando daqueles que são doentes, daqueles que não podem realmente buscar esse sustento, mas eu falo daqueles que têm saúde e não vão em busca desse sustento, a coisa vai ficar muito feia. E Emmanuel mostra também que nós recolhemos, vou ler aqui, recolhe de graça a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Quer dizer que Deus já nos dá de graça a água, a nascente da água, os rios, a chuva, os raios solares, gente. Esses são da natureza, são da atmosfera. E nós recolhemos, como ele diz aqui, esses recursos nutrientes da atmosfera. Mas a atmosfera pode nos fornecer alimento? Pode. E vou dizer por quê. Já falei da chuva, das águas, dos raios solares. Hoje, lembrando dos raios solares, a maioria das pessoas não toma mais sol, falta de vitamina D. Não é assim que se diz? Quando o Emmanuel diz isto, dos recursos nutrientes que a atmosfera nos oferece, o oxigênio, o nitrogênio, uma parte do dióxido de carbono, outros gases essenciais, que se eu for citar aqui, não vale a pena, não é muita coisa. E elementos químicos também, que nutrem e sustentam a vida. Isso vem de graça. Eu não vou comprar 1 litro de chuva, ou então umas gramas do raio solar. Não, isso vem de graça para todos nós. Ou então eu quero 3 quilos de oxigênio, preciso de 10 quilos de nitrogênio. Não, isso não existe. Nós já temos de graça. É uma parte. Mas ele continua dizendo aqui o quê? Que, entretanto, é preciso suar, olha que engraçado, e sofrer em busca da proteína e do carboidrato, que lhe assegure a euforia orgânica. Meu Deus, isso nós vamos ter que ralar, trabalhar, plantar, colher, e para que possamos alimentar o nosso corpo físico. Veja bem, proteína. Vocês sabem já o que é proteína, né? É um composto orgânico que sustenta as funções do corpo. E nós encontramos a proteína na onde? Na carne, ovos, na soja e alguns outros cereais. Eu estou necessitado de proteína, vai ao médico, precisa de proteína, dona Mari, precisa comer um pouco mais de carne. Eu não sou muito de carne, né? E às vezes eu tenho que comer mesmo, porque é necessário. Carboidrato é um composto essencial para fornecer a energia do corpo, a energia corporal. Onde encontramos carboidratos? Nos pães, nas massas, raízes, nos tubérculos, quer dizer, batata, mandioca, inhame e outras coisas mais aí que a gente sabe. E os açúcares. Vejam bem, que ele diz aqui, ó, que lhe assegurem a euforia orgânica. Euforia orgânica. Todos esses alimentos combinados entre si, aquele que Deus nos dá de graça, esse que nós temos que ir buscá-lo através do trabalho,
eles colaboram para que tenhamos saúde e alegria de viver. Euforia é alegria de viver. Aí, nós lembrando de umas palavrinhas, Patrícia, se eu estiver errada, me corrija. Ai, e este alimento provoca o que? Ocitocina, dopamina, umas palavrinhas assim, que nos Hormônios, dão o né? bom humor, não é, Patrícia? Nos dão o bom humor. E como é bom você um dia sentar, comer uma coisa que você goste. Isso dá prazer para todos nós, é uma alegria. Eu estava até comentando com Patrícia outro dia que eu planejo meu café da manhã. Uma que eu já tenho uma certa idade, umas comorbidades, eu tenho que planejar realmente comer aquilo que me faz bem. Mas é uma alegria para mim o café da manhã, que eu acho que a primeira refeição é a mais importante de todas. E quando a gente faz isso, nós temos que agradecer a Deus por a gente ter conquistado, pelo menos, ter uma comida no prato. Agora, será que aqueles que não podem realmente ter, têm alegria de viver, pessoal? Não tem. Com toda certeza, esses ainda passam por privações, sofrimentos terríveis, e a sua alegria de viver talvez seja quando alguém possa lhe dar um prato de comida, um pedaço de pão, alguma coisa assim. Porque a fome existe, gente. A fome existe no nosso país. Não queiram acreditar que a fome acabou, não. Muita fome acabou, mas a fome ainda existe. E quando nós falamos disso, perdão, gente, que a natureza pode nos fornecer, a questão 711 do Livro dos Espíritos diz o quê? Que o uso dos bens da terra é um direito para todos os homens. Então, todos podem respirar e tomar sol, tomar chuva, que é a consequência de viver. Deus não pode ter imposto um dever, que é o trabalho, né? Sem haver dado os meios de serem cumpridos. Trabalho existe, gente. Muitas vezes, por até como eu diria, Patrícia, uma infelicidade na vida, às vezes a pessoa fica muito tempo sem trabalhar e ela sabe o sofrimento que foi, que é para a sua família, para si mesmo, não ter o sustento como deveria ter. Aí seria ter uma aprovação. Para aquele que quer trabalhar e não encontra trabalho. É um tipo de uma aprovação. E eu deixo com Patrícia agora. É isso mesmo, Amália. Você está falando aí da obrigação do trabalho, né? Que Emmanuel fala para nós que é a obrigação, né, do trabalho. Aí eu vou voltar um pouquinho aqui na Lei do Trabalho, no Livro dos Espíritos, capítulo 3. Então, tem uma questão que Allan Kardec faz uma pergunta, é a questão 676. E Allan Kardec diz assim: por que o trabalho é imposto ao homem? Né, isso que você estava falando agora há pouco. Por que o trabalho é uma obrigação, né, para nós? Porque é uma consequência de sua natureza corporal. Começam os espíritos a responder. E olha, se a gente refletir bem, o nosso corpo físico, vamos só pensar mesmo no nosso corpo físico, ele não foi feito para ficar parado. Ele não foi feito para ficar na inércia. Né? Se a gente fica no sofá dias e dias, só sentada, deitada no sofá, o que acontece com o nosso corpo? Fica dolorido, não é? As articulações doloridas, a gente começa a ter os movimentos mais lentos. Então, nosso corpo é feito para trabalhar, para se exercitar, para se locomover. Olha só, é a natureza já do nosso corpo. Então, é o que os espíritos estão falando. É uma também, por que é obrigação o trabalho? É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Por quê? Por que expiação? Podemos pensar em várias coisas. Uma delas é a que você falou agora, né, Amália? Às vezes a pessoa não consegue o trabalho, não consegue trabalho, precisa
aceitar aquela situação, mas não ficar na inércia, né, continuar na procura, continuar buscando, mas sem a revolta, enfim, ou pedindo auxílio, isso tudo é uma expiação, cada um tem a sua expiação, né, aquilo que tem que expiar. E, ao mesmo tempo, é um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Porque sempre quando nós vamos realizar um trabalho, não importa a dimensão desse trabalho, não importa se é um trabalho simples ou se é uma tarefa mais complexa, não importa. Nós temos que aprender sobre aquilo, não é? Mesmo que seja muito simples, a gente tem que aprender sobre aquilo, porque a gente sempre pode aprimorar a forma como a gente faz uma tarefa. Seja diminuindo o seu tempo, seja sendo mais efetivo, que o resultado seja um pouco melhor, não é? Ou então que o gasto seja menor do que a gente utiliza para realizar aquela tarefa, enfim, de qualquer forma, a gente sempre pode aprimorar. Então, quando a gente está buscando esse conhecimento das coisas, nós estamos nos aperfeiçoando em algum ponto. E isso também o trabalho vai nos trazer, não importa qual trabalho seja. Sem o trabalho, continuam os espíritos, o homem permaneceria na infância da inteligência, porque é isso, a gente está sempre buscando, né? Sempre buscando. E pelo trabalho, a humanidade ela vai evoluindo. As descobertas estão sendo feitas, não é? As novas tecnologias, tudo isso foi trabalho de alguém, né? De muitas pessoas, né? A realização de tudo isso. Então, e tudo isso vai fazer com que a gente vá aprendendo, vá usufruindo e vá também transformando a nossa inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Então, esse é o trabalho terreno que eles estão falando agora, né? Nós precisamos trabalhar para colocarmos comida na mesa, para termos nossa roupa para vestir, os remédios que a gente precisa tomar, né? Fazermos os nossos tratamentos, também nossos momentos de lazer, né? Que a gente precisa dos momentos também de descanso, de alegria, né? Assim, de lazer, né? Fora o nosso trabalho. Então, nós precisamos do trabalho por tudo isso. É uma obrigação. Mas aqui no finalzinho eles dizem: aquele que é muito fraco de corpo, ou seja, aqueles espíritos que reencarnam com suas dificuldades, suas limitações, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho. Então, ou seja, tudo que a gente faz é trabalho, que seja só intelectual, que seja físico intelectual, não importa. Estamos produzindo algo, fazendo alguma tarefa, então isso é trabalho. Aí Emmanuel continua aqui para nós, falando que cativo, né, ou seja, preso ali, embora as imposições, as injunções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, fruir a ventura do serviço voluntário aos semelhantes. Todo aquele que discerne o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. Ou seja, mesmo nós estamos aqui, ele usa a palavra cativo, né, então, que é estarmos presos, mesmo estando aqui, enclausurados dentro desta matéria, né, dentro desta matéria densa, que limita as nossas percepções espirituais, nós sabemos disso, a doutrina nos ensina, mas mesmo dentro dessa matéria, mesmo dentro daquilo que essa vida corpórea, terrena, material nos traz, que é essa lei de causa e efeito, né, com as dificuldades que nós recebemos porque nós não agimos corretamente, né, no nosso passado. Então, mesmo com tudo isso, com todas essas dificuldades, mesmo sendo esses seres pequeninos e imperfeitos que ainda somos, nós podemos, ele diz, fruir a ventura do serviço voluntário. Ou seja, nós podemos nos beneficiar dessa doação íntima que a gente pode oferecer ao nosso semelhante. Porque todos nós temos condições de fazer algo. Aqui ele já está se voltando não mais para o trabalho terreno, né, o trabalho de subsistência, aquele que a gente espera receber o nosso pagamento lá no início do outro mês, ou no final do mês, né, ou por nossa tarefa realizada.
ele já está falando de um outro tipo de trabalho que também é necessário, que também é obrigação nossa, que é esse trabalho voluntário. Ou seja, podemos abranger esse trabalho voluntário em muitos aspectos. Então, quando nós realizamos algo para alguém, ou para um grupo de pessoas, para uma coletividade, para uma casa espírita, que necessita de tantas mãos, tantos braços, né, que atuam ali voluntariamente, auxílio dos irmãos, que procuram lá, todo o trabalho que a gente faça em relação a outra pessoa, auxiliando aquela outra pessoa, sem esperarmos uma recompensa monetária disso tudo. Aliás, sem esperarmos recompensa de nenhuma forma, nem que não por elogio, não monetariamente, não por algum presente que a gente possa receber, não, a gente não espera recompensa, a gente verdadeiramente se doa em auxílio nesse trabalho voluntário. Então, quando nós conseguimos isso, nessa verdadeira doação, nós estamos recebendo a benesse dessa doação que nós estamos emitindo. Quando nós auxiliamos, nós somos muito auxiliados, né? Essa lei de ação e reação. Aquilo que nós emitimos para a vida, nós recebemos da vida. Essa vibração de amor, de auxílio, nós vamos receber também. Então, ele diz que quando, apesar de tudo, aliás, de estarmos aqui nesse mundo, e de estarmos dentro dessas nossas dificuldades que vêm mesmo, porque fazem parte do nosso progresso, da nossa evolução, todos nós, independente da nossa situação, independente da nossa condição, independente de onde estivermos, não é? Independente do nosso conhecimento, se temos muito ou pouco conhecimento, não importa, nós sempre temos oportunidade de voluntariamente auxiliar alguém. E se observarmos bem, se pararmos bem para analisar o nosso entorno, está aqui já ao nosso lado, o auxílio que a gente pode fazer voluntariamente. E esse voluntariamente, esse trabalho voluntário, a gente não deve pensar só numa instituição, na casa espírita, numa ONG, que seja, não. Vai além disso, vai além disso. Esse trabalho voluntário é essa vontade que a gente tem de ligar para alguém que vem à nossa mente, porque sabemos que ele está passando por uma dificuldade, está carente, está precisando de um auxílio, então está precisando apenas conversar, expor o seu problema. Então, quando a gente dá o nosso ouvido, né, o nosso ombro, para que uma pessoa apenas fale aquilo que ela precisa expor, tirar de dentro, né, do seu peito, aquele aperto, aquela opressão, e a gente não quer nada além daquilo, a gente não está esperando que ela agradeça, não está esperando nem que ela faça também para nós, apenas a gente quer fazer, porque quer auxiliar. Isso é voluntário, e isso é uma doação nossa, e isso é um trabalho, porque nós estamos sendo úteis. Aqui dentro da nossa casa, quando nós cuidamos do nosso lar, da nossa casa, da alimentação dos nossos parentes, filhos, maridos, esposas, enfim, quem está aqui conosco, nós não estamos querendo receber nada em troca, se verdadeiramente fazemos com amor. Nós estamos fazendo com amor, nós estamos servindo com amor, não é? E isso também quer dizer que nós, como a Emmanuel diz aqui no finalzinho do parágrafo, isso quer dizer que nós estamos nos beneficiando desse serviço de amor que nós estamos proporcionando aos nossos semelhantes, né? Porque nós tiramos, né, esse véu que dificultava a nossa visão, e estamos, então, refletindo esse olhar da esfera divina. É isso que o Emmanuel está falando para nós. Então, trabalho é tudo que a gente faça. Trabalho terreno, que a gente recebe monetariamente, trabalho mental, intelectual, trabalho braçal, trabalho voluntário, sempre que estamos nos doando de alguma forma, nós estamos realizando um trabalho. Aí ele fala aqui para nós duas frases, seguindo o texto, que são tão bonitas, frases simples, mas tão bonitas. Ele diz: o trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço transforma o homem. Ou seja, o trabalho-ação
tudo que a gente está fazendo aqui no nosso mundo, na nossa vida. Então, vamos dar alguns exemplos. Quando eu li essa frase, o trabalho, ação, que transforma o ambiente, eu já pensei automaticamente naqueles médicos, equipe, né, de médicos, de profissionais da saúde, que vão lá nas populações ribeirinhas, que não têm acesso a praticamente nada, né, que estão bem isoladas ali, e vão ali levar as vacinas, vão ali levar o remédio, vão consultar aquelas pessoas, cuidar da saúde daquelas pessoas. Né? Então, eles estão fazendo aquilo que eles querem, que é para aquilo eles se formaram, eles, né, quiseram fazer a medicina, serem médicos, mas eles estão indo além desse trabalho. Né? Eles estão observando aquela coletividade, aqueles semelhantes ali, que estão isolados, que estão precisando daquele carinho, daquele cuidado, e eles vão lá fazer aquilo. Né? Então, isso é uma doação também de amor, é trabalho, mas é uma doação de amor que eles estão realizando. E eles não estão mudando aquele ambiente? Imagina se ninguém aparecesse ali para cuidar da saúde daquela população ribeirinha. Né? E isso existe outros exemplos, mas é isso que vem sempre, quando eu li essa frase, já me veio isso assim na minha mente, no meu coração. Então, eles estão mudando aquele ambiente, eles estão levando saúde, bem-estar, longevidade, qualidade de vida. Então, eles estão mudando aquele ambiente. Vamos pensar também, se nós não tivéssemos os coletores de lixo, como viveríamos? Né? Se observarmos bem nossa casa, mesmo com poucas pessoas morando na nossa casa, né, uma família pequena, a gente já parou para pensar quanto lixo a gente produz? Mas é muito lixo que a gente produz, né? Tanto reciclável quanto não reciclável. Imagine se não tivesse os coletores de lixo para recolherem os lixos que nós produzimos. Como seria esse ambiente? Não seria nada salutar. Né? Não teria médico que desse conta dos problemas de saúde, né, que nós teríamos, porque insetos, animais peçonhentos, moscas, né, e isso acarretaria na nossa saúde. Seria um perigo para nós. Então, olha o trabalho-ação. Isso são 2 exemplos de muitos exemplos. Trabalho-ação, né, que modifica o ambiente. E que, se não acontecesse, seria um prejuízo muito grande, né, para aquele ambiente, para aquela sociedade, para aquela comunidade. Aí vem o trabalho-serviço, que transforma o homem. Esse trabalho-serviço é a doação que a gente oferece ao outro, de qualquer forma de trabalho, de qualquer forma de sermos úteis, nem que seja apenas ouvindo. Isso é um trabalho-serviço. O trabalho voluntariado em si, como a gente, né, conhece mais, que é numa instituição, numa casa espírita, numa periferia, né, que as pessoas são necessitadas mais que nós. Então, isso é o trabalho-serviço. Quando nós nos doamos, sem esperar nada em troca, sem desejar nada em troca, mas nós nos dispomos a servirmos de alguma maneira, a sermos úteis, olharmos aquele nosso semelhante, vendo a necessidade dele, que pode ser qualquer tipo de necessidade, e a gente se coloca ali à disposição de ser útil, de ajudar, de servir, da forma que a gente puder, da forma que for possível para nós, mas tudo que a gente fizer vai valer a pena para aquele que está precisando, né, de qualquer forma. Então, isso é o trabalho-serviço. E esse trabalho-serviço, ele vai transformar a nossa intimidade, ele vai transformar os nossos sentimentos, vai transformar o nosso pensamento, vai transformar a forma como olhamos para a nossa vida, para darmos valor àquilo que temos, que antes a gente nem percebia, passava assim, que a gente nem se dava conta, como o alimento, né, Amália, que você falou, o café da manhã que a gente pode tomar logo cedo, para já dar aquele up, né, sustentar nosso organismo, e a gente ficar feliz para seguir o dia. Então, esse trabalho-serviço vai transformar a nossa forma de olhar o nosso semelhante, olhar a vida como um todo, mas olhar a nossa vida, olhar a nossa forma de atuar na vida. E isso é transformação moral, que a gente vai conquistando. Então, olha quantos trabalhos, né, existe no mundo
que Deus nos proporciona através da sua lei natural. Então, nós estamos aqui para trabalho, para trabalhar, né? Como Jesus já disse, né? Meu Pai ainda trabalha e eu trabalho também. E os espíritos trabalham muito nos auxiliando, muito. E olha que a gente dá trabalho, hein, para a espiritualidade, para os nossos amigos espirituais. Se a gente desse menos trabalho para eles, né? Mas a gente acaba dando muito trabalho pela nossa condição. Mas eles estão trabalhando, eles estão tentando nos intuir, cuidando de nós, tentando nos proteger, tentando fazer com que a gente observe as escolhas melhores, deixando a nós, obviamente, as escolhas finais, né? Mas tudo é trabalho. Aí Emmanuel continua dizendo que as tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso. Sim, né? Nós trabalhamos, nós recebemos, não é? Mas permanecem adstritas ao mundo nas linhas da troca vulgar. Então, nós agradecemos, né, quando nos consultamos com o médico, que é atencioso conosco, né, que cuida da nossa saúde, que dá o remédio certinho para nós e a gente fica bem. Então, nós somos gratos a eles, né, aos médicos, as médicas. Nós somos gratos aos professores que nos ensinam, né, nós somos gratos aos nossos irmãos coletores de lixo que limpam a frente da nossa casa, retirando, né, os sacos que a gente coloca ali. Nós somos gratos. E eles recebem a sua remuneração do trabalho que eles estão realizando. Mas isso é adstrito o quê? Ao nosso plano terreno. Necessário totalmente, mas é adstrito ao plano terreno. Agora, a prestação de concurso espontâneo, que é esse trabalho-serviço, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. Ou seja, nós recebemos aquilo que Emmanuel disse, que a Amália leu anteriormente, que Emmanuel disse aqui, que nós recebemos essas benesses da vida. Nós temos o ar, nós não vivemos sem o ar, e o ar a gente não compra, a gente não precisa pagar por ele. Né? O ar está ali, o oxigênio está ali para a gente usufruir dele, ter essa energia vital e seguir a nossa vida. Então, nós temos o ar, nós temos a água, nós temos a natureza, né? Nós temos tudo ali que Deus nos oferece. Nós temos os animais, então nós temos tudo que Deus nos oferece. E é de graça nesse sentido de que eles estão ali, né, para nós, esse ar, essa natureza, né, nós estamos ali e recebemos, todos nós, não importa quem somos, não importa o que estamos fazendo. O sol brilha para todo mundo, e nós precisamos dele. Então, está ali, para nós, Deus nos oferece tudo, não é? E quando nós, como Emmanuel diz, quando nós prestamos esse concurso espontâneo, nós estamos, então, desdobrando tudo isso que a gente recebe de graça de Deus, benesses, bênçãos de Deus, nós estamos enviando ao nosso irmão. Então, é como Mateus diz lá no Evangelho, capítulo 10, ele diz assim, que Jesus deu essa orientação para eles, né? Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebestes, de graça dai. É claro que a gente vai trazer essa orientação para o nosso mundo aqui, né? Para o nosso momento aqui. Mas é Jesus dizendo assim para nós: vocês estão recebendo tantas benesses, tudo que vocês precisam de graça, né? Pela lei de amor de Deus, então distribua tudo isso. E nós temos condições de distribuir tudo isso, mesmo sendo esses pequeninos. Não é, Amália? Sim, sim. E continuando, a maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Bem, Emmanuel quer dizer o quê? Que a maneira que amplia essa ascensão, a nossa ascensão moral, o nosso progresso moral, nosso progresso espiritual. Aí nós vamos entendendo melhor o que é servir com amor. Quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, quer dizer, sem aguilhões é uma palavra que quer dizer que você é empurrado com um instrumento.
Quer dizer, a gente não opondo resistência e nem está ali trabalhando contra a vontade, que às vezes está ali só trabalhando por trabalhar mesmo, matriculamos-nos no acrisolamento da própria alma. Quer dizer, nós já estamos matriculando num curso um pouquinho melhor, superior, de purificar a nossa alma. Acrisolamento, purificação da nossa alma. E entrando em sintonia com a vida abundante. Quer dizer, quando você está matriculado num curso melhor, você vai estar entrando em sintonia com as esferas superiores. Deus vê tudo. E Ele sabe que chegou o momento de você acessar coisas melhores, no sentido espiritual que eu quero dizer. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. Como assim? Para nós aqui ainda, o trabalho é uma imposição. Mas, quando você evolui um pouco mais e sente a necessidade da sua mão de obra, principalmente num trabalho voluntário, ou então, para o seu sustento, e você vai trabalhar com amor, você já está descobrindo realmente que isso é necessário e não precisa dos aguilhões do ferrete para te impulsionar. Que você próprio nasce dentro de si mesmo, por livre e espontânea vontade, essa necessidade de fazer alguma coisa por si mesmo ou pelo seu próximo. A criatura consciente da verdade, isso que eu acabei de dizer, compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a elas se rende por livre vontade. Ajustamento, entre em harmonia. Quando você age dessa maneira, e não é preciso ninguém te implorar para fazer alguma coisa, e você não é resistente a isso, é claro que você já está em harmonia com as leis de Deus. E é pelo uso da sua vontade. Lembra da vontade? Que consultou seus assessores e definiu que você vai em busca, sim, de trabalhar para o bem geral de tudo. Eu queria só lembrar uma questãozinha do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, que o homem, ele não pode, a questão 783, perdão, do Livro dos Espíritos, o homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. Quer dizer, Deus nos criou para sermos perfeitos. E nossa meta de vida é atingir essa perfeição. Se você não atinge por bem, vai atingir de toda forma, viu? Porque a vida vai te obrigar a enxergar tudo de maneira diferente do que você enxerga ou enxergou até hoje. Por isso, nos domínios superiores, nas esferas celestes, no mundo celestial, aquele que serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, quer dizer, ele vai chegar ao cume daquela montanha que foi-lhe destinada a escalar, até chegar lá no cume. E isto é a nossa imortalidade, que vai ser uma imortalidade de luz e não de sombras. Reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. A partir do momento que você assimilar que o bem é necessário, sem ser coagido, é claro, com a sua livre e espontânea vontade, você vai reproduzir tudo que há de bom, você vai multiplicar essas maravilhas do céu, as bondades celestes, porque está aí nos rodeando
a espelhar-se por toda parte. E chegamos à parte final. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais, como nós também já entendemos um pouquinho mais. E fica aí o nosso convite para que voltem na próxima semana ao estudo conosco. Passo para a Patrícia, acho que vai fazer as despedidas já, né, Paty? Sim, sim, já demos aqui o nosso tempo, um estudo maravilhoso, né? Esse capítulo, todos, né, Amada? É maravilhoso. Todos, na realidade, são todos. Então, nós agradecemos aqui vocês que nos acompanham. Então, se gostou, curte o vídeo. Se tem alguma dúvida ou quer deixar um comentário, comente. Isso é importante também para que o YouTube perceba, né, a interação e a utilidade do canal, deste vídeo, e passe para mais pessoas. E se você, se esse estudo te faz bem, está te fazendo bem, está auxiliando você nessa sua caminhada, compartilhe para que seja bem para os outros também, né? Que faça bem para os outros também, tá bom? Nós agradecemos muito, então. Fiquem todos na paz de Jesus, muitas bênçãos, uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro, na próxima terça-feira, às 19 horas, aqui pelo canal Horizonte Espírita. Até mais. Tchau, querida Malha, um beijo. Tchau.